É impressionante o que o pastor Paulo Júnior ele falou neste exato momento, e eu já quero compartilhar com você aqui, tá bom? Quando eu estava estudando a Bíblia, bem antes de eu me converter, bem antes de eu ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sempre ouvia as mensagens do pastor Paulo Júnior. E o pastor Paulo Júnior, ele tem alcançado, né, milhões de seguidores com as suas mensagens, né? E eu quero aqui apresentar exatamente e colocar alguns pontos importantes após ele pronunciar, fazer estas pronúncias aqui, tá bom? Vamos assistir neste momento para que a gente possa entender e eu estarei dando pause no vídeo em alguns momentos, tá bom? Para que a gente possa estar comentando aqui. Vamos lá? Eu vou soltar o vídeo aqui para que juntos possamos acompanhar aqui. Vamos lá, vou soltar aqui rapidinho. Vamos lá? Olha lá. Vamos ver aqui. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Olha só, ele está confessando o seu pecado. Ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Olha só, eu vou só rapidinho comentar algo aqui que é importante. Falando no todo, tá bom? No todo. Existem pessoas que, pelo fato de assumir alguma liderança na igreja, seja ela qual for, eles querem fazer o trabalho de Deus acontecer da maneira dele ou dela, sendo que o trabalho de Deus é um trabalho, nós sabemos que não é um trabalho voluntário. Quem diz que é um trabalho voluntário, isso é um mito, porque Cristo pagou na cruz do Calvário. Então nós estamos trabalhando em reconhecimento do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agora vamos lá. Sobre essa questão, por exemplo, que algumas lideranças geralmente não ouvem, né, as outras lideranças, porque a soberba está dentro de si, o egoísmo, a falta de humildade. Aqui não é uma crítica, tá bom? Para o pastor Paulo Júnior, mas na colocação dele, muitos estão nesta situação, mas que não confessam. Eu admiro muito o que o pastor Paulo Júnior, se ele já tinha a minha admiração, agora ele ganhou mais ainda a minha admiração. Então veja que ele vem em rede social, se pronuncia o porquê, né, que ele deixou o ministério, porque que ele estava afastado das redes sociais. Primeiro, porque estava doente, estava tratando da sua saúde. O outro ponto é que ele confessa que ele não era uma pessoa humilde em sentar para ouvir. Ele não aceitava repreensão, né? Então, só agora ele caiu em si, com certeza um trabalho do Espírito Santo, mas o que me chama a atenção para nós termos sucesso na vida, irmãos, de forma espiritual, até na questão do trabalho em si, precisamos sim
ser humilde. Jesus foi um exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos. E só quem lavava os pés de alguém era só quem era escravo ou servo. E Cristo se tornou servo naquele momento, é tanto que Pedro resistiu, né, quando Jesus disse assim: deixa eu lavar os teus pés, Pedro. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor. E Jesus teve que ser um pouco mais direto com Pedro, né? Se tu não deixar, tu não farás parte comigo no reino dos céus. E Pedro, então me dê logo um banho, Senhor, aqui. Então veja, isso é que é confissão, irmãos. Aonde eu quero chegar com isso aqui? O que o pastor Paulo Júnior está fazendo é uma confissão. Ele já pediu perdão diante da irmandade, da liderança dele, e agora em rede social ele vem pedir perdão, vem pedir desculpa. Com certeza pediu desculpa, pediu perdão para a família dele. E outro ponto que precisamos detalhar aqui é que existem muitos pregadores que estão pregando, mas que não estão vivendo, entendeu? Diante das colocações do pastor Paulo Júnior, ele pregava, mas ele não vivia conforme ele falou aqui. Que isso fique bem nítido para cada um de nós, o que o pastor Paulo Júnior está falando aqui. Por quê? Porque a todo custo queremos pregar, queremos estar lá na frente, mas não estamos pedindo perdão, não estamos sendo pessoas humildes de deixar com que o Espírito Santo nos dirija, não estamos aceitando pelo fato de conhecer alguma coisa mais sobre a palavra de Deus, pelo fato de ser um pouco conhecedor da palavra. Algumas pessoas não aceitam, não querem ouvir a mensagem do pregador lá na frente, porque você já conhece, entendeu? Então precisamos ser humildes, buscar, eu costumo sempre dizer, precisamos buscar aquilo que eu não tenho e você possa ser que não tenha, que é os frutos do Espírito Santo. Você pode ter domínio próprio, eu já não tenho. Algumas pessoas têm paz no coração, outros já não têm. Tem uns que têm alegria, outros já não têm. Então precisamos buscar de forma humilde, de forma sincera, a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas para nos conceder humildade e os frutos que só Ele pode nos conceder. Vamos lá, soltar o vídeo aqui mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles. Olha só. Reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. Agora entendo o porquê. E prontamente eu entendi. Uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia. Muito bem, olha só o que o pastor Paulo Júnior, né, a colocação dele é importante e Cristo pede para que possamos confessar o nosso pecado uns aos outros e confessar o nosso pecado diante de Deus também.
Louvado seja Deus pela bravura, pela coragem do pastor Paulo Júnior em denunciar, na verdade, o pecado, né? É o que nós precisamos fazer. E a gente sabe que todo pecado ele é planejado. Não existe um pecado por acaso. Quando eu e você peca, nós já planejamos fazer aquilo ali. Então que o nosso bom Deus nos abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre a vida do pastor Paulo Júnior, que ele se levante e continue pregando o evangelho, a mensagem do terceiro anjo, para que vidas venham ser alcançadas. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, que possamos orar, unir em oração e orar pelo pastor Paulo Júnior, tá bom? E você que é líder, precisamos usar de humildade, como Cristo foi humilde. Ser servo, como Cristo foi servo. E com certeza teremos um ministério lindo, em nome de Jesus. Que Ele te abençoe.